Venho aqui então fazer uso da tribuna para falar dos assuntos mais pertinentes, relevantes e prestação de contas da minha última semana de trabalho. Gostaria de começar falando sobre um requerimento que eu apresentei no dia 21 de agosto de 2017, o número 1586, que falava sobre a situação dos viadutos no município, a necessidade da gente ter estudos técnicos, ou contratar consultoria, se necessário fosse, para analisar a situação dos túneis e viadutos do nosso município. Agora a gente vê a notícia boa aqui do vereador Guará com relação à duplicação da Assis Chateaubriand, uma luta muito dele e também de outros tantos vereadores que de alguma forma fizeram pressão e falaram do assunto nesta casa política para que então pudesse acontecer. Também quero citar a questão da SP62, que legal que vai sair aí toda uma requalificação, e eu lembro aqui também um requerimento e falas antigas que eu tenho feito com relação a passarelas para os pedestres moradores do bairro Santa Teresa. A gente tem agora em vias de iniciar o projeto Comunidade em Ação, no dia 23 de março, uma parceria com o Clube da Volks e a Secretaria de Esporte de Taubaté, que vai oferecer muitas modalidades esportivas para os moradores do bairro. Foi um compromisso meu, inclusive, com aquela população, no dia em que decidiram fechar uma piscina excelente, que o povo daquele bairro tinha acesso dentro da escola, que alguma coisa substituísse essa perda, vereador Vanoni, que a comunidade teria, que já quase é esquecida, não tem política pública nenhuma, mas agora a gente parabeniza e ressalta e agradece o trabalho aí de todas as pessoas que acreditam nos esportes no bairro e não só de alto rendimento ou amador, para que toda a população tenha acesso aí à prevenção de saúde, de problemas de saúde e também a segurança pública, tudo de bom que o esporte pode trazer, então, com comunidade de ação lá na Volkswagen, no Clube da Volks. Falando ainda dessas obras de infraestrutura, teve aí o ocorrido com o buraco da Juca Esteves, traumático, caótico, no fim de semana, um buraco daquele tamanho, que a vereadora Vivi, que me antecedeu, já falou. E aí eu tenho que dizer, gente, tem que registrar essa fala. O pessoal cobra muito nas redes sociais, cadê os vereadores para fiscalizar? E aí eu conto para vocês, estão aqui fiscalizando. Porque quantas ações os meus pares já fizeram em outros mandatos e neste também, cobrando. Eu posso citar aqui tranquilamente o vereador Alexandre, o vereador Vanoni, de vezes que eu me recordo de ter ouvido falar sobre essas temáticas. Mas, como a gente precisa muito de educação política, de compreensão sobre a função dos poderes, as pessoas não entendem que não compete a nós ir lá e resolver. Indicações e requerimentos de informação ao prefeito sobre todos esses temas, essa casa fez muitos, Mas, infelizmente, não adianta a gente só poder dizer, eu avisei. Porque se o prefeito, se o administrador, nessa ou em qualquer gestão, não tomar providências, é isso que acontece. Prefeitos engenheiros, tantos que tivemos. E a manutenção, e a atenção, e o acompanhamento de situações de risco, como é o caso ali de um rio canalizado, de uma obra estrutural dessa importante, sem toda uma questão de mensuração do que poderia acontecer. E aí tem gente que defende, então se a Câmara só serve para avisar e a Prefeitura não está fazendo nada, então por que temos vereadores? Eu digo para vocês, se tendo vereadores e apontando essa questão tantas vezes, ainda assim é difícil de acontecer, imagina se não tivesse. O parlamento é a casa da democracia e é a casa de falar justamente. E é falando que a gente cria pressão. É falando aqui que as coisas devagarzinho, acabam alguma hora acontecendo, certo? Então eu chamo a atenção de vocês para esse fato. Para fechar, eu gostaria de ressaltar uma série de outras coisas. O vereador Douglas falando e avisando sobre o IPMT, porque um alerta foi acendido aí, a gente vai ter audiência na semana que vem. Eu lembro do vereador Guará colocando aqui as bicicletas, e para mostrar como as lutas são pressões. Eu vi também o vereador Neneca falar há muito tempo, no ano passado, sobre as bicicletas. E eu também já falei
lei. E quando acontece, gente, é por consequência de um monte de gente parlando aqui. Para fechar, eu vou pedir um áudio para a TV Câmara, que eu ouvi ontem na rádio e que esclareceu muitas coisas e um debate polêmico que a gente tem aqui sobre o hospital universitário. Eu peço que prestem atenção em algumas frases que dizem tudo. Por favor, TV Câmara. Atualmente, o HU ele recebe pacientes de toda a região. O que muda com essa municipalização? O número de leitos para internação vai aumentar? De que forma e como ficam os pacientes de Taubaté? Na verdade, nós temos a municipalização, mas não muda nada em relação ao hospital. O hospital ele vai ser feito a gestão do município, mas ele continua regionalizado. Nós vamos aumentar o número de leitos e aí ofertar esse número de leitos a Taubaté. O que vai acontecer? Os pacientes que estão aguardando na unidade de urgência e emergência, hoje conhecida como UPA Central, mas antigamente como pronto-socorro, eles terão, na verdade, a possibilidade de fazer a sua internação num local de um hospital, uma unidade hospitalar. Isso é o que favorece, na verdade, com essa autonomia que o município vai ter após o início da gestão. Boa noite a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais, aos presentes aqui, minha mãe, Dona Ivone, Letícia, minha irmã, especialmente, obrigada por nos acompanhar hoje. Venho aqui fazer a discussão de um requerimento com relação à limpeza e poda de mato e árvores, né, no nosso município. Estive ontem em reunião com o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno, para inclusive entender um pouco melhor sobre a PPP do lixo, vereadora Vivi. Inclusive, fiquei aqui de me retratar, porque eu não tenho problema nenhum, como vocês já sabem, em assumir falhas e eventualmente a gente falha, né? Ninguém é infalível e eu não tenho problema nenhum com isso. Tem um cálculo que eu sempre falei aqui para vocês, sobre custar R$191 mil dia a limpeza pública do município. O senhor deve se lembrar, vereador Pastor Nunes, que sempre acompanha aqui minhas falas também. E aí eu fui esclarecer isso com o secretário, porque me questionaram, né? O pessoal na televisão, nas redes sociais, falaram, olha, numa audiência de metas fiscais em que você não estava, foi a última que eu estive em Brasília, numa atividade do meu partido, da Juventude do PPS, a gente teve aqui uma audiência que eu não pude participar e que ele acabou falando desse número que ele estava equivocado. Eu falei, Magno, então me ajuda aqui nas contas. Aonde é que eu estou equivocada e me ensine, né? Porque o contrato ele contempla 4 milhões mês e se eu dividir isso por dias, 30 dias no mês, mais ou menos, R$191 mil. Aonde eu errei? E aí ele disse, não, a sua conta está perfeita, exatamente isso. O que eu disse que está diferente, que tem que ser considerado, vereadora Vivi, é o quanto esse contrato da PPP, da parceria público-privada, considera de investimentos que trarão ativos para o município. Então, do total dos 2 bilhões de reais em 30 anos, vereador Douglas, tem um pedacinho dele lá, que são investimentos que a empresa faz, comprando, por exemplo, caminhões que ficarão de posse do município. Com relação à estação de tratamento, por exemplo, né, a estação de criação de energias renováveis e algumas coisas que serão investidas, biomassa, o que, vereador Gessé? Lixo hospitalar, exatamente, a estação de tratamento de lixo hospitalar, obrigado, vereador Gessé. Tudo isso é uma parte de investimento que, então, fica sendo patrimônio da cidade, então entra como um ativo. Então, não é que esteja errado o cálculo de R$191 mil dia. Continuamos, sim, pagando R$191 mil dia para a empresa. Mas uma parte desse valor é investimento que ficará para o município, ok? E eu ainda estou fazendo o cálculo, porque essa reunião foi ontem à tarde, e eu ainda não tive tempo até agora de concluir isso, de qual é o percentual que significa. E aí, em momento oportuno, eu trarei novamente a vocês o cálculo de quanto, de fato, significa o valor
entre aspas, dia, não que seja pago por dia, porque é pago ao final de um mês, né? Mas se dividido pelos dias do mês, o quanto o povo de Taubaté está pagando para limpeza e poda do mato da cidade. Mas ele já me adiantou que, como eu previa, sim, a maior parte do recurso é para o custeio, vereador, do cotidiano, do operacional. Então, eu estou chutando aí por alto que deve ser 80-20. 20% mais ou menos, talvez até menos, o vereador Digão está colocando aqui, da PPP. O que vai confirmar o meu número de aproximadamente R$190 mil dia gastos em limpeza nessa cidade. E aí fui cobrar algumas questões conceituais também do secretário, porque a gente falou muito aqui, todos os vereadores falaram, gerando a pressão que esse parlamento tem que gerar na prefeitura, com relação às escolas, por exemplo. Né, que voltaram às aulas e muitas escolas estavam aí com mato alto, com escorpiões e com a população reclamando nesse sentido. Todos os gabinetes devem ter recebido isso. Ele me explicou que as escolas, por exemplo, estão fora do contrato do PPP. E aí o que eu só pude fazer foi achar isso uma pena, né? Triste que no processo de planejamento de uma cidade as secretarias não se conversem e não pensem intersetorialmente uma solução positiva que pode ter sido a PPP, ao invés de ter 7 contratos, ter um só, mas não foi feito o pensamento assim. Boa noite a toda a população. Retornamos à tribuna para justificar, então, o voto do relatório da CPI da Universidade de Taubaté. Eu quero fazer aqui uma explicação bem de educação política, que vocês sabem que é a missão do meu mandato, tentar levar a informação da forma mais clara possível para você aí de casa, para toda a população, entender um pouco mais e sentir cada vez mais vontade de participar da política, porque eu acredito que só assim as coisas podem melhorar no nosso país. Então eu vou tentar esclarecer uma dúvida que surgiu com os funcionários com relação ao orçamento. Eles acabam entendendo, vereador Douglas, que essa questão do remanejamento de recursos, a gente falar de que isso é ruim, de que isso é problemático ou de que deveria ser proibido, é negativo porque pode prejudicar, né, os salários ou tudo que vai ser pago para o fundo, para o FUNCABS, que repassa então aos servidores. E aí eu explico para vocês. Esse debate, essa fala que nós vereadores temos aqui no plenário com relação a isso, não significa que nós somos contra ter o dinheiro para o pagamento que quando chega no final do ano falta para pagar os salários ou os benefícios de vocês. O que nós queremos dizer quando fazemos essa fala é de que é errado do ponto de vista da administração. É errado que a gestão de uma instituição seja incapaz de prever, ano após ano, qual é o valor suficiente para dar conta de pagar tudo o que precisa ser pago. Você errar uma vez no cálculo, admissível, né? Respeitamos, todo mundo falha, como eu já disse aqui, e não tem problema, a gente pode entender. Acontece que ano após ano vem acontecendo na Câmara, na cidade de Taubaté, um projeto de autoria do prefeito que suplementa recurso, tira de um setor para mandar para a FUNCABS para conseguir fechar as contas do ano. E isso é absurdo, é caótico. Eu entendo que é essa a fala do vereador Douglas. Né? É uma preocupação de que, se tratando principalmente de uma universidade, em que entende se temos pessoas lá competentes e capazes, mestres e doutores, para planejar as finanças e o gasto daquela instituição, vereador Bilili, e que eles não consigam planejar, o senhor fazendo suas contas em tudo que o senhor administra, né, dos seus negócios, tem que fazer uma previsão realista. Se a universidade prevê faltando todo ano a mesma quantia para pagar os benefícios dos servidores no final do ano, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo ali. É um descaso muito grande e o que eu sempre chamo a atenção quando a gente vota esse projeto. Eu sempre subi aqui sempre em 2 anos, né, na minha passagem por essa missão, eu subo aqui e falo, estou votando favorável em nome dos servidores. Mas a minha vontade é de dizer não, porque acho vergonhoso que uma universidade não tenha capacidade de prever que vai precisar desse dinheiro. Todo ano a mesma coisa? E o que me deixa ainda mais
perplexa é a facilidade, vereador Digão, de tirar 1 milhão de um departamento e colocar em outro. Significa que aquele 1 milhão que estava no departamento, que não vai ser gasto, o que é que teria acontecido com ele, então, se tivesse dinheiro suficiente na Funcabs? Não se precisaria fazer coisa nenhuma com ele, ou ele seria torrado, né? No linguajar mais educado que eu possa usar aqui. Torrado 1 milhão, se ele não fosse tirado da reitoria, por exemplo, para passar para o Funcabs todo mês de dezembro, quando a gente vota isso, vereadora Graça. Então, essa é a nossa preocupação e é o que a gente tem somado coro aqui nessa casa. Mais uma vez eu reafirmo o poder e os avanços que nós temos tido na Câmara Municipal de Taubaté, enquanto um parlamento que fala de assuntos importantes e é na base da pressão, falando e repetindo que, infelizmente, muito devagar, a gente vai conseguindo algumas melhorias. E não vai caber mais para a nova gestão da universidade a desculpa de ônus da gestão passada. Já deu o tempo suficiente necessário para que no próximo orçamento apresentado dê conta de mostrar a que veio e a capacidade que tem, ou então será mais do mesmo. Essas são as minhas considerações, presidente. Muito obrigada. Boa noite a todos.